Fala rapaziada, saudações vascaínas, eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, galera? Antes de começar esse jogo, ó, tô até atordoado depois da vitória, da derrota de ontem, né, da vitória do Grêmio sobre o Vasco, mas enfim. Antes de começar esse vídeo aqui, eu peço para você, deixa o like, compartilha aí, também se inscreva, ativa o sininho, comenta, sua opinião é importante para a gente aqui no canal. A gente vai estar falando aí desse jogo de ontem, né? Vamos estar falando dessa sequência ruim do Vasco, vamos estar falando de outros assuntos, enfim. Então eu conto com a sua moral aí, não custa nada, é só você chegar aí, se inscrever, ativar o sininho aí também, que ajuda a gente bastante, né? E toda vez que você curte esse vídeo ou qualquer vídeo do nosso canal, esse vídeo chega a mais vascaínos. Então, ajuda a gente aí também, apesar do Vasco estar fazendo a gente passar muita raiva, né? Ajuda o amigo aqui que está te fazendo esse pedido, beleza? Então, vamos lá, galera, vamos falar de Vasco, né? 0, Grêmio 2, lá na Arena do Grêmio. Jogo ruim, mais um jogo ruim do Vasco, mais um jogo péssimo do Vasco, um jogo que o Vasco não jogou, né? Comentava com alguns amigos meus em alguns grupos de Vasco que eu tenho, né, no WhatsApp, e o que me assusta no Vasco nessas derrotas aí é que o Vasco não jogou, né? Nenhuma dessas derrotas que a gente teve, que essas 4 últimas derrotas do Vasco em sequência, né? O que me chama a atenção muito nelas ali é que o Vasco não jogou bola, nenhuma delas. Ah, mas jogou bem quando. Não, não jogou. Não jogou bem. A gente sabe que não jogou, dava para ter feito mais, enfim. É um negócio um pouco complicado. A gente não sabe muito que o time do Vasco é muito inconstante, né? Ele começa muito bem, ou ele tá muito bem, ou ele tá muito mal. Isso me deixa um pouco puto, né, da situação do Vasco, porque a gente espera um Vasco que mantenha uma média, pelo menos. O negócio não é você perder, mas perder 4 seguidos também é foda. Mas esse negócio não é você perder, mas se você perde jogando com chance de ganhar, beleza. Mas não é muito o que vem acontecendo, né? Nas últimas 4 derrotas o Vasco não jogou, o Vasco, enfim, contra o Juventude o Vasco não andou em campo, foi um jogo, pô, que era pra gente ter vencido em casa, aos trancos e barrancos, pelo menos. A gente não venceu, enfim. Não vou ficar recordando derrota passada aqui, né? Tô aqui pra falar de ontem. O Vasco ontem fez uma partida em que o Vasco não correu, o Vasco não disputou, o Grêmio foi superior, muito superior na primeira etapa. Na segunda etapa ele só manteve ali a superioridade de alguma forma, até um pouco com a intensidade um pouco mais baixa, mas mesmo assim foi superior, né? Acho que o Vasco sentiu também um pouco dos desfalques, tanto do Cuesta quanto do Paulo Henrique e também do, do Paulo Henrique e do Gomes, né? Acho que o Vasco sentiu um pouco essa, esses desfalques, né? A gente fez um pouco de falta, apesar de eu achar que a gente poderia ter feito melhor mesmo assim, porque a gente já fez partidas melhores com desfalques também, né? Então a gente não jogou muito, né? Tirando um pouco mais a responsabilidade que o Grêmio teve de jogar bem, de fazer a sua partida bem, né? O Rafael Claus ontem, né? Preciso falar, né, bem dele aqui hoje. Ele não comprometeu a partida de ontem, né? Ele apitou certo, apitou correto, né? Não foi aquela partida que teve interferência do árbitro, né? Então, o Vasco, infelizmente, o Vasco não jogou bola. Ele não vem jogando bola nos últimos 4 jogos aí, né? Teve a data FIFA, a gente sempre quando teve a data FIFA, a gente teve alguma parada, a gente vinha com a expectativa do Vasco voltar um pouco melhor, era o que acontecia, mas não vem acontecendo agora. Só que agora é o seguinte, não tem mais data FIFA, né? O Vasco e as outras equipes também vão precisar jogar aí quarto e domingo, né? Um exemplo, né? Os seus jogos aí em relação até o final do ano, até porque a gente está aí no dia 20 de novembro, né? Então tá terminando a temporada quase já, né? Tem um mês e pouco aí para terminar a temporada. Para quem chegar até a final da Copa do Brasil, espero que o Vasco tenha lacre vergonha na cara e volte a jogar bola para poder chegar na final e ser campeão da Copa do Brasil. Mas enfim, é um jogo que o Vasco deixou escapar, né?
A gente acabou caindo aí para 12ª colocação, pô, estava lá em oitavo, estava brigando muito lá em cima, tava tendo uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu manter uma sequência muito boa. Ontem o Vasco não fez uma partida excelente, né? Não fez uma partida boa. O Grêmio dominou o Vasco a maioria do tempo, né? As marcações do Vasco em bloco médio, alto e baixo não funcionaram, né? Tanto é que os gols mostraram isso. Tanto o primeiro quando o Robert Renan tentou tirar e acabou tirando do jogador do Vasco, né? A oportunidade de tá tirando aquela bola ali, a bola acabou caindo no pé do jogador do Grêmio, ele acabou fazendo gol. E na outra, né, num descuido ali do Ryan não ter acompanhado, a bola sobrou no jogador deles que levou até a área e conseguiu fazer o gol. Mas enfim, é, não sou muito de ficar chorando leite derramado, né, vamos dizer assim, mas é uma situação que deixa a gente preocupado, porque até então a gente estava ali na oitava colocação, brigando lá em cima, né, e agora a gente começa, né, apesar de estar distante, né, mas não tão distante assim, a gente começa a olhar com um pouco mais de atenção para a parte de baixo ali da tabela e eu vou te explicar o porquê, né, apesar de a parte de cima estar muito mais perto, óbvio, né, mas vamos lá, vou estar passando para vocês aqui os resultados. Depois daqui a pouco a gente volta pro jogo, mas vou estar passando os resultados aqui até momentâneo do campeonato. Depois eu passar a, a, a classificação até o momento, né? Até a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o Sport no Engenhão por 3-2. O Fluminense venceu o Flamengo por 2-1. O Santos empatou com o Mirassol em 1-1. Né? O Grêmio venceu o Vasco por 2-0. 3-3 Juventude e Cruzeiro. Até o momento desse vídeo aqui, né, tá rolando. O Bahia vai perdendo para o Fortaleza fora de casa. Né? Na Neoquímica Arena tá rolando agora Corinthians e São Paulo. Né? No Castelão tá tendo Ceará e Inter. Aí foi adiado para o próximo dia 3, quarta-feira. Red Bull, Bragantino e Vitória e Atlético Mineiro e Palmeiras. Ambos esses jogos foram adiados aí para a próxima rodada aí, próximo dia 3 de dezembro, né? Com isso, com esses resultados momentâneos aqui, tá a seguinte classificação. O Flamengo com 71 pontos, o Palmeiras com 69, né? O Cruzeiro com 65 na terceira colocação, Mirassol com 60, Botafogo com 55, Fluminense com 54, Bahia com 53, São Paulo com 46, Bragantino com 45, Atlético Mineiro com 44, aí vem, né? O Corinthians momentaneamente com 43 pontos, passou o Vasco. O Grêmio com 43 pontos, que também passou o Vasco. O Vasco caiu para a 13ª colocação momentaneamente com 42 pontos, né? Ceará com 42 pontos, aí 37 pontos vem o Internacional, o Santos também com 37, aí vem o Vitória com 36, Fortaleza com 34, Juventude com 33 e o Sport com 17 pontos. Ou seja, galera, a distância do Vasco para a galera do G7, vamos botar assim, tem aí mais ou menos 6 pontos, 7 pontos aí, mais ou menos, né? Deixa eu ver, 42, não, tem um pouco mais. Então tem quase 10 pontos. Então, ou seja, está muito lá em cima, dificilmente a gente consegue bater lá em cima, né? Já está o Bahia ali com 53 pontos, né? Mas do São Paulo, que é o G8 ali, tá, que a gente está a 5 pontos. Então, não, a 3 pontos. Então, assim, a gente tá mais olhando para cima do que para baixo. Porém, a gente olha para baixo aqui, tá aí o Vitória com 36 pontos ali, um ponto a menos, que o Santos e o Internacional, que estão brigando ali diretamente ali embaixo. Então, assim, a gente precisa muito que o Vasco vença uma partida, né? Vença e começa a olhar definitivamente para o alto da tabela, para a gente não ficar se preocupando mais com a parte de baixo, né? Ah, Diego, mas aí são 6 pontos da parte de baixo e 3 da parte de cima. Beleza, cara. Beleza, acho que não. Também penso dessa forma. Mas a gente precisa muito
que o Vasco volte a ganhar. Parece que o Vasco esqueceu o futebol, esqueceu o futebol em outubro, né? Outubro acabou e o Vasco esqueceu de jogar futebol. Acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. E, infelizmente, isso está acontecendo nesse momento da temporada, um momento crucial, um momento de definição. E isso complica um pouco mais a nossa vida, né? Em relação a resultados até, né? Porque a gente pensa aí que a gente tem uma semifinal de Copa do Brasil se aproximando e o Vasco caiu de produção. Enquanto o Fluminense vai aumentando um pouco mais a produção dele, a gente vai abaixando a nossa produção. Isso é muito complicado para a gente conseguir sonhar com o título, né? Mas, enfim, falando ainda da partida de ontem, a entrevista do Fernando Diniz foi muito coerente, né? Dizendo realmente que não jogou, que não fez o que tinha que fazer, enfim. Eu também concordo, o Fernando Diniz também acho que as entrevistas dele são bem sólidas, né? Ele coloca, expõe assim, muito bem o sentimento do torcedor também em relação às partidas, né? Me incomoda um pouco a galera do Vasco que se diz torcer pro Vasco e gosta de ficar criando caos no Vasco. Eu acho que o Vasco, por si só, ele já é um caos, né? E a galera fica ali combinando um caos atrás do outro, tem umas perguntas idiotas, dá vontade de socar todo mundo, mas não pode, né? Deus fala pra gente amar até o inimigo, então, né, a gente tenta. Mas acho que o Fernando Diniz precisa arrumar o time, precisa conversar com todo mundo, precisa voltar a nossa atenção para o Campeonato Brasileiro. Por mais que não se fale que o Vasco está focado na Copa do Brasil, né? A gente vê que nitidamente alcançaram ali um certo limite de pontos e eles acabam pensando um pouco mais na Copa do Brasil, mas a gente precisa primeiro focar no nosso Campeonato Brasileiro. Eu acho que se a gente conseguisse aí uma vaga na pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro já seria um pouco mais tranquilo para a gente pensar na Copa do Brasil em dezembro. Copa do Brasil que já vai começar a vender os ingressos no próximo dia 27. Né? Mas a gente precisa muito aí, urgentemente, resolver a nossa vida de fato no Campeonato Brasileiro para depois de fato pensar somente no Campeonato, no Campeonato na Copa do Brasil. Acho que a gente tem time para isso. Nosso time estava jogando bola até 2 semanas atrás, a gente estava jogando bola e agora a gente não está jogando mais. Parece que a gente esqueceu o nosso futebol em outubro. E eu acho que preciso voltar a jogar bola urgentemente, né? Mas enfim. Com isso, galera, os próximos 5 jogos do Vasco aí são 5 jogos que definem o Campeonato Brasileiro pra gente. Já inicia a semifinal da Copa do Brasil. Quais são esses jogos, né? O Vasco pega o Bahia na Fonte Nova no próximo domingo, dia 23, né? Agora, nas 16 horas, provavelmente com transmissão da Globo, né? O Vasco pega o Bahia fora, o Bahia vem sendo um adversário muito difícil pro Vasco ultimamente, mas acho que dá pra gente vencer lá, né? Acho que a gente acertar aí, pode ser uma virada de chave pro Vasco muito grande, a gente pode conseguir acertar aí, pontuar fora pelo menos, acho que já ajuda, né? Depois o Vasco pega o Internacional em casa no dia 28, às 7h30, né? Uma sexta-feira. Depois o Vasco recebe o Mirassol, são uma sequência de 2 partidas em casa, né? O Vasco recebe o Mirassol na terça-feira, dia 2, em São Januário, e depois encerra no dia 7 de dezembro contra o Atlético Mineiro, né, na Arena MRV. Aí encerra o Campeonato Brasileiro, espero eu, encerrando o Campeonato Brasileiro, o Vasco numa vaga numa pré-Libertadores aí já ajudaria muito para a gente ir para a semifinal da Copa do Brasil no próximo dia 12, né? Jogo esse marcado no dia 11, né? Perdão, 11/12, né? Às 20 horas no Maracanã, né? Essa partida válida pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Jogo importantíssimo pra gente. Então, se a gente conseguir resolver a nossa vida aí nos próximos 2 jogos do Vasco aí, entre Bahia e Internacional, acho que a gente já pode começar a pensar um pouco mais na frente, um pouco mais. Tá certo que os 4 jogos do Campeonato Brasileiro são importantes. Se a gente soma aí, são 12 pontos. 12 pontos leva a gente aí até uma vaga na pré-Libertadores que já ajudaria muito, né? Mas o Vasco precisa resolver a sua vida no Campeonato Brasileiro, para depois a gente pensar na semifinal da Copa do Brasil. Mudando de assunto, gente, o Vasco encaminhou aí a renovação do Ryan até dezembro de 2028. Essa renovação ela consiste aí numa maneira de que o Vasco possa lucrar um pouco mais
com a venda do Ryan, né? A venda do Ryan que pode ser sacramentada aí, né? Houve uma notícia aí nas últimas semanas, aí, nos últimos dias, que o Barcelona fez uma proposta pelo Ryan, e uma proposta bem formal já pelo Ryan, né? E isso não foi confirmado pelo clube, nem pelo atleta, ninguém fala muito sobre isso, mas o que aconteceu aí, que dizem que aconteceu, é que rolou essa proposta aí oficial do Barcelona pelo atacante. E o Vasco está fazendo o papel de casa, que é o que? Renovação para aumentar, muito mais para aumentar a multa rescisória e conseguir negociar um pouco melhor o Ryan. Eu, na pele do Ryan hoje, né, eu visaria a seguinte parada. Não sei se o Ryan teria condições de ir para uma Copa do Mundo ainda. Acredito que não foi chamado para nenhuma convocação do Ancelotti até o momento. Eu particularmente descartaria uma ida para a Europa nesse momento. Por quê? Porque ele não vai conseguir ir para a Copa, né? A Copa já é ano que vem. Ano que vem é um calendário um pouco mais corrido aqui no Brasil. A chance dele manter aí uma boa apresentação aqui é mais certo do que ele fazer uma boa apresentação lá na Europa. Se ele tivesse com condições de ir para a Copa, cara, aí seria excelente. Mas acho que agora seria a chance do Ryan ficar, tentar ser campeão pelo Vasco aqui. A Copa do Brasil está aí para isso também, né? Enfim, o Vasco classificando para a Libertadores seria o melhor dos mundos, tanto para o atleta quanto para o Vasco. Enfim, acho que seria mais ou menos por esse caminho, e é o que o Ryan pensa também. O Ryan quer ficar no Vasco um pouco mais de tempo. O Ryan tem 19 anos, então assim, é um cara que vai voar muito ainda no futebol brasileiro e mundial. Com certeza é um jogador de seleção para as próximas Copas do Mundo também. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Peço para você, mais uma vez, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e vamos voltar a jogar futebol, Vasco da Gama. Para de estressar o seu torcedor. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Vasco!